Vamos lá. Alguém quer ler ou sigo eu mesmo? Eu Eu quero posso ler. ler esse. Opa, não, André, entende. Andréia, por favor. Estava saudoso dessa voz angélica. Ah, então vamos lá. A lei do devenir. Chegou agora o momento de aprofundar nosso estudo, enfrentando problemas de complexidade maior. Até aqui me mantive relativamente à superfície dos fenômenos, detendo-me em sua aparência exterior, que é a mais acessível a vosso intelecto. Procedamos agora ao exame de sua íntima e profunda estrutura, do processo genético do mundo fenomênico. Nas páginas anteriores, tracei-vos as características, a gênese e o desenvolvimento da fase gama? Ai, gente, eu não sei. Acho que é gama. É gama? Tá sem áudio, Ismael. Só lembrando, é gama. Que gama Sim. é a fase matéria. E aí o beta, ele é a fase energia. E o alfa vai ser a fase consciência, informação. E ele está mostrando que existe uma evolução das dimensões, né, da fase matéria. A estrutura ela vai desde o hidrogênio até o urânio, começa a se desintegrar em energia. Na energia vai ter um processo evolutivo também, que ele vai começar a entrar, e aí depois já bem mais no final da dimensão energia vai ter a transição para a fase da consciência, da informação. Então é da fase gama, aí que é energia. Certo. Vou voltar. Nas páginas anteriores, tracei-vos as características, a gênese e o desenvolvimento da fase gama, e lançamos um olhar de conjunto sobre as outras duas formas E ômega, de ômega. Ai, gente, isso faz tempo que eu estudei. o ômega, ele quer dizer a criação, né? Ele vai ampliar a visão ainda de ômega. Por enquanto está só nas três dimensões, que é a matéria, energia e informação, consciência. Certo. Informação ou consciência, né, Ismael? A, a ciência está começando a trabalhar, né, nas informações dessa dimensão alfa e está vindo como a palavra que está sendo utilizada é informação, né? Então, e a partir daí vai se perceber que matéria, energia e informação, que é no caso consciência para a gente, ele é a mesma coisa, sabe? Que está mais ligado aos seus aspectos mentais. Mas ele vai apresentar ainda isso. Então, e lançamos um olhar de conjunto sobre as outras duas formas de ômega, isto é, de beta e alfa. Mais tarde, penetraremos no exame minucioso da fase dinâmica e psíquica, que merecem estudo profundo, porque se referem ao que vos atinge mais de perto, ou seja, aos fenômenos da vida e da consciência, também de vossa vida e de vossa consciência, tanto no campo individual quanto no social. Com isso, terminarei o tratado e o edifício estará acabado, porque terei lançado nova luz ao vosso mundo. Terei implantado as bases de do novo viver particular e coletivo, que se apoia ao mesmo tempo na ciência e na revelação. Novo viver que constituirá a nova civilização do terceiro milênio. Caramba, por isso que a gente malhou tanto para chegar aqui, né, Ismael? Foram informações muito densas, né? Vocês precisaram explicar bastante. Mas antes de prosseguir em extensão, expandindo-me nestes novos campos, procedamos em profundidade
para tomarmos conhecimento da essência dos fenômenos que observamos. Não era possível, antes deste momento, empreender este estudo. Ele não mais se refere ao universo em seu aspecto estático nem dinâmico já observados, mas considera-o, sob novo ponto de vista, seu aspecto mecânico. O aspecto estático refere-se às formas do ser e sua expressão é alfa, que é igual a beta, que é igual a gama, que juntos ou não juntos, entre parênteses, é igual a ômega. Deixa eu só falar isso aqui. O que ele está mostrando, né? Igual Einstein mostrou que matéria e energia é a mesma coisa, só são formas diferentes de organização. Ele vai mostrar que, no fim das contas, que o espírito ele vai se apresentando de formas, que é de matéria, de energia, o aspecto psíquico, né, que é o de consciência, é como se fosse a água, né, o H2O, ele pode se apresentar como um sólido no gelo, ele pode se apresentar como um líquido, uma outra forma de organização, né, que é a fase líquida, ou uma outra fase de organização, que são os vapores. Então, o que ele está mostrando aqui, que tudo é a mesma coisa, né? Então vai ser uma ampliação da ideia do Einstein de matéria é igual a energia. Está falando aqui que matéria, que é o alfa, que é o gama, é igual a energia, que é o beta, que é igual a consciência, que é o alfa, né? E tudo isso está dentro do ômega, que é a criação. Ok. O Só, aspecto... só pegando aqui rapidinho uma coisa que a Andrea falou, né, um pouco mais acima. Vocês tiveram que explicar muito para a gente entender e compreender tudo isso. E aí eu vou levantar uma questão que poucas pessoas levam em consideração. Na verdade, assim, o que eu vou falar agora é meu ponto de vista totalmente individual, tá? Uhum. Mas é compartilhado por muitas pessoas que eu conheço e alguns livros que eu já li. Todos nós estamos aqui com um motivo. Muitos pensam que é aprender, evoluir, crescer para se tornar um espírito perfeito. Mas vamos partir da seguinte premissa: quem nos criou? Deus. O que Deus é? A gente não consegue mensurar nem qualificar, mas é a maior perfeição, a perfeição absoluta que possa existir. Então é possível conceber que algo perfeito crie uma coisa que não seja também perfeita? Não potencialmente perfeita, mas perfeita? Isso vai contra a lógica. Então nós todos já somos criados, mesmo que nos livros espíritas diga que o espírito é criado simples e ignorante. Isso é um contrassenso do ponto de vista da lógica. Porque quem é perfeito não consegue criar uma coisa imperfeita. Então todos nós somos perfeitos desde nossa criação divina. O que a gente não tem ainda é acesso a todo o conhecimento que nós temos. Então, na verdade, é só para começarem a ter na mente uma mudança de paradigma. Nós não estamos aqui para aprender, estamos aqui para recordar o que já somos, o que já sabemos. Então, os espíritos mais evoluídos que nós possamos imaginar ou já conhecemos através das nossas andanças, não sabem e não têm qualidades maiores do que nenhum de nós. Eles apenas já encontraram a porta onde aquelas informações estavam guardadas. E quando nós nos unimos, começamos a ler, teoricamente estudar, imaginando que nós vamos aprender, nós estamos só buscando a chave que abre cada um dos compartimentos que traz a nossa divindade.
porque todos nós, se somos pedaços de Deus, nós não podemos ser imperfeitos, não podemos ser ignorantes, não podemos estar potencialmente ter capacidade de atingir nada. Nós já somos. Por isso que quando você busca em outras formas, né, de pesquisa, né, principalmente os grupos que lidam com essa mentalidade ascensional, eles sempre dizem eu sou, eu sou, eu sou. E para alguns pode parecer prepotência, mas no fundo não é, porque nós realmente somos. Somos deuses, somos divinos. E quando nós atingirmos esse ponto mais alto da nossa evolução, não é porque nós conquistamos ou ganhamos algo. Simplesmente, nós conseguimos acessar a nossa memória para realizar aquilo que nós somos. Esse ponto que você colocou, Silvio, nossa, eu super concordo, muito mesmo. E já que a gente está aqui, né, no pensamento do balde, a grande síntese, ele vai apresentar esse processo da evolução e depois vai vir o livro que fecha o tratado teológico dele, né, embora ele escreveu 24 livros que completam, que é o Sistema. O Sistema, por muitos, é o livro talvez mais iniciático dele e que ele trabalha exatamente essa parte, né? Então, a grande síntese, ele vai apresentar esse contexto da evolução e o sistema, né, que eu acredito que seria o ideal para a gente fechar depois desse livro, a gente fechar o sistema, que aí fecha exatamente essa visão, né? Então, essa visão do recordar e de que já somos seres perfeitos, mas aí ele vai construindo de uma maneira muito bela mesmo. Tem um pensador chamado Pastorino, né, o Carlos Torres Pastorino, mesmo que escreveu Minutos de Sabedoria. Ele foi padre, depois ele se tornou espírita, e ele é um pesquisador muito profundo, né, das tradições religiosas, e ele considera que o sistema foi a obra teológica mais profunda, né, tanto foi ele que fez a tradução para o português. E é esse ponto, ele vai trabalhando dessa questão que o Silvio colocou, sabe? Então eu super compartilho também. E de certa maneira aqui a gente vai estar seguindo, ele vai estar levando mais ou menos para esse pensamento. Vou continuar então. O aspecto dinâmico diz respeito ao devenir, evolução, das formas do ser e sua expressão é ômega é igual a alfa, não é que é igual, né? Que leva para beta, que leva para gama, que leva para beta, que leva para alfa. Ai. Essa parte eu vou só explicar assim, que ele está falando que a criação, ela vem da questão da consciência e ele tem um processo de queda, né? Então, ou seja, ele vem da consciência para o beta, que é energia, para o alfa, e ele retorna para o espírito, é mais ou menos assim. Ele tem um processo cíclico, que ele vai e ele retorna. Uhum. Isso vai ser ampliado bastante ainda, sabe? E com o sistema, que aí ele fecha completamente esse ciclo. Maravilha. O aspecto mecânico considera a essência do devenir das formas do ser e sua expressão é uma linha, a espiral. Certamente, notastes como a forma ou fases de ômega a substância são três: matéria, energia, espírito. Assim, seus aspectos são três, ou seja, podem considerar-se, primeiro, como formas, segundo, como fases, terceiro, como princípio ou lei. Esses três aspectos são as três dimensões da trindade da substância. Unidade trina, as três dimensões. Em uma palavra, o universo não é apenas uma grande organização de unidades
e o funcionamento de um grande organismo de seres. É também vir a ser o transformismo evolutivo desse organismo e de suas unidades. É, enfim, um princípio, a lei que rege esse transformismo. Andréia, deixa eu também só fazer um comentário nessa parte. Sim, Então, ele está colocando aqui 3 dimensões, né, que é a de matéria, a de energia e a psíquica, de consciência. E ele vai ampliar mostrando que a, a unidade, ela vai sempre pegar 3 dimensões, né? No processo evolutivo, ele vai estar ligado em 3 dimensões. Então, aqui, por exemplo, nós temos a estrutura que seria o nosso corpo físico e o do pretérito, né? Então, seria o corpo etéreo físico. Quando a gente morre, esse corpo, ele se desvanece, né? Ele não se mantém, tanto o corpo físico quanto o do pretérico. Nós temos o corpo astral, que é o corpo emocional. É o corpo, né, que o André Luiz chama de psicossoma. Então, é o corpo em que nós nos desdobramos. E tem ainda um corpo acima, que é o corpo mental. Então, todos esses é uma estrutura multidimensional muito complexa, mas eles são em 3 dimensões, onde seria meio que uma representação do nosso ser. E aí ele coloca que cada uma dessas dimensões, ela tem 7 fases, né, que a gente já passou por isso. Então a dimensão matéria tem as 7 fases, né, a gente viu que todos os elementos, eles passam pelas 7 camadas dele até chegar no Urânio na 7ª camada e começa a se desintegrar. Aí ele vai mostrar também que a energia também são 7 e a psíquica são 7. Então nós estamos ligados em 3 dimensões e cada dimensão são 7 etapas, sabe? E aí eu vou só fazer uma ligação com o tarô, os arcanos maiores do tarô, né? Se a gente pensar que são 3 níveis e cada nível tem 7 escadas, ou seja, são 21. E o tarô, os arcanos maiores são 22 cartas. Em cada uma, ela está trabalhando esse aspecto e a última é a transição, né? Seria a transição para esse outro processo evolutivo. Então, só fazendo uma ligação nesses assuntos. Mas foi isso que ele falou aqui, o da trindade, né, que são as 3 dimensões que formam a unidade. Ismael, posso fazer uma pergunta? É o seguinte, eu adoro as você falou, perguntas de Divo. tem esses corpos, né? Nossos corpos. Nós formamos um através por exemplo, a minha pergunta é: quando a gente vai lá para o salão, pode ser que uma parte minha não vá? Assim, pode ser que um dos meus corpos vão para o salão, lá no vórtice e tudo, e um não vá? Ou todos? Você está entendendo? Assim? Sim, sim, não é só uma parte. O que acontece? O nosso corpo energético, ele é multidimensional. Então, nós temos corpos muito sutis que estão vibrando, né? E que estão repercutindo em nosso ser, mesmo que a gente não tenha consciência. Como a gente tem aspectos do nosso passado que estão ali vibrando, repercutindo em nós, né? Aspectos de angústia. Todos esses corpos, eles estão vibrando. E esses corpos, eles estão ligados com estruturas, por exemplo, tem partes do nosso passado, de memórias que estão ligados com seres humanos que nós convivemos, com locais que nós passamos, e tem corpos muito sutis nosso. No vórtice, a gente conecta essa nossa parte com aquele local. O salão, ele é um local real, em uma cidade muito alta. O ponto é conectar esse corpo, essa parte mais sutil, com aquele vórtice. Porque cada vez mais aquela energia, ela vai fluindo pelos nossos corpos energéticos e reconfigurando tudo. Então, é como se é uma parte que é conectada. E quando eles falam para a gente ficar 24 horas no vórtice, é aquela parte que está ali ligada como se estivesse fluindo energias para o nosso ser, sabe? Então é só uma parte, é aquela dimensão ali que está ligada e que está reverberando em todo o nosso ser, né? Então o nosso corpo físico está aqui,
mas eles estão sentindo, porque como eles estão interligados, é como se fossem essas energias que vão sendo transformadas e reconfigurando e reestruturando todo o ser e os seres que nós estamos ligados também, né? Nós estamos conectados com outros seres. Então isso vai fluindo. Então é como se fosse ativar aqueles corpos mais sutis. Ok. É mais ou menos quando você sonha, Diva. Teu corpo está dormindo, mas você está em algum lugar compartilhando, convivendo com outras pessoas, né? Outros espíritos, né? Mas um dos teus corpos não foi. É tudo uma questão vibracional. Não, é porque um dia, numa das nossas reuniões, falando que, assim, que no salão, quando a gente entra, a gente tem que estar muito equilibrado, não sei, algum termo que foi usado, né? E que para a gente entrar no salão, que a gente tem que estar muito bem. Aí eu fiquei me questionando, assim, que parte minha que vai estar. Assim, porque às vezes a gente está tão dividido que parte minha que foi para o salão que eu não tenho certeza que está tão bem ainda, assim, porque a gente está muito ainda na matéria. E às vezes a gente está indo ao salão, entrando em contato com o vórtice, essa coisa toda, mas ainda está com os nossos apegos aqui, né? Com alguns problemas, alguma coisa. E eu fiquei meio dividida nisso. Eu falei assim, às vezes eu acho que eu não estou plena lá, né? No vórtice, é isso. E diva, mas esse é igual quando a gente vai, por exemplo, se aprofundar na meditação. É todo um processo que cada vez mais a percepção ela vai entrando em níveis mais profundos. Ou quando a pessoa vai aprender a tocar um violoncelo, né? No começo ela não consegue, e depois ela começa cada vez mais a estar em harmonia com aquele instrumento. A ideia ali, quando fala, né, a gente está procurando estar o mais harmônico possível, é porque é cada vez mais colocarmos a nossa percepção naquele nível alto, que é mais próximo da nossa essência, né, da nossa essência espiritual, do nosso ser ali que pulsa. Então, cada vez mais a gente vai estar tendo uma maior sintonia com aquelas energias altas, ativando aqueles campos. A ideia é que cada vez mais a gente consiga colocar percepção ali, né? Quanto maior for a nossa percepção em planos mais altos, a visão de mundo ela é muito mais ampla, é muito mais interconectada, né? A gente consegue auxiliar e sentir os seres de maneira muito mais próxima da essência, da base, né? Então é um exercício mesmo, e é um exercício de reencarnações, né? Nós estamos seguindo esse processo de cada vez mais entrarmos em sintonia com frequências altas. E isso reconfigura todo o corpo, sabe? Eu vou só contar um spoiler do livro do Francisco de Assis, que não vai mudar em nada. No final, o corpo físico quase que não estava mais suportando a tensão vibratória tão alta do espírito de Francisco, sabe? Então, ele estava quase que se dizendo que era uma energia tão alta que ele se mantinha, em uma frequência tão absurda, que quase que o corpo físico ele já não estava mais que sustentando, né? Tanto que ele falece ainda muito cedo, com 44 anos, mas o corpo ele não estava sustentando mais a tensão energética tão espiritual que estava, sabe? Então, tanto que ele termina cego, paralítico, ele termina assim, né, com os estigmas sendo levados, porque o ser era só amor, a estrutura não estava de tão alto que era a pressão, ou seja, que ele reformula todos os corpos energéticos. Caramba, Ismael, interessante, porque é um estágio vibracional tão elevado e que, assim, na minha percepção, poderia trazer justamente o contrário, uma saúde vigorosa, né? Um estado de matéria esplêndido, vamos dizer. Eu acho que no caso dele, né, o próprio mundo espiritual seguiu naquele caminho porque, né, a gente vai ver no livro que era até foi quando os próprios discípulos começaram a tomar conta da obra dele, sabe?
Então, quer dizer, da obra de todos ali, né, mas que foi ele que iniciou. Ah, mas ali é um caso completamente fora de série, né? Um caso ali, uma extrapolação além de um ser muito alto que vem e, é muito difícil até a gente ligar conosco, porque ainda tá muito alto, né? Mas é isso, a ideia é que aos poucos o organismo ele vai ficando cada vez mais equilibrado junto com com essa tensão, e a gente vê isso com o Oriente, né? Os yogis, eles têm um corpo numa saúde absurda, né? O Silvio sabe bem essa parte aí, a Sani. E- mas essa questão da sintonia não é propriamente com os corpos, Andreia. É o corpo, digamos assim, o corpo mental. É a mente que vai entrando em sintonia. Os corpos ao redor é só para adequação daquele espírito puro, digamos assim, para cada estágio vibracional que ele se encontra. Os corpos não são a essência do espírito. O espírito é a mente que está no centro de tudo. Então, esse corpo mental tem capacidade de gerar toda a saúde que precisa para aquele corpo naquele estado vibracional. Certamente, Francisco já não tinha mais nada para fazer aqui. E pouco importava o corpo físico dele para ele. Porque ele já considerava a missão dele cumprida no sentido de estar encaminhada para dar sequência ao que ele tinha vindo trazer. Então ele não precisava mais curar o corpo dele. Então ele estava, na verdade, já abandonando aquele corpo físico para seguir em frente. Por isso que ele vai desenvolvendo tantas doenças, tantas coisas. Que para ele aquele corpo já não tinha mais sentido. Uhum. Só mais uma pergunta. Antes desse processo de radiação, é recomendável não se alimentar, só se alimentar depois? Olha, eu acho que você vai sentir muito o seu coração. Eu, no meu caso, me alimento depois, mas é uma questão minha, sabe? Do ponto de vista energético que eu acho que eu me correlaciono melhor com o trabalho. Uhum. Assim, vocês têm que sentir muito o coração, mas não tem o certo e o errado, não, eu acredito, né? Não sei o que os outros acham. Não, acho que Uhum. só não dá para você comer uma coisa muito pesada ou muita quantidade, porque isso vai fazer teu organismo trabalhar e você não vai se sentir equilibrado nem para pensar, né? Se você está empanzinado, tá enjoado, você não consegue nem se concentrar. Então é mais nesse sentido, né? Porque se fala muito, né, de evitar comidas fortes, muito temperadas, pimenta, carne, para determinados tipos de mediunidade, para alguns trabalhos. Mas isso é muito em função de até costume. Eu acho que vai mais pelo que o Ismael falou. Cada um sente a sua necessidade. Mas fez muito sentido o que você falou, Silvio. Eu acho que eu só vou comer depois agora. Só não pode ficar com fome também. Toma água. Então vamos lá, Tá gente.